Olá, eu sou Alessandra Veronese, especialista em endomarketing e vim falar com vocês um pouquinho sobre essa área que é tão falada atualmente em tantas organizações, mas que muitas vezes nós observamos que de forma não tão assertiva ou até mesmo confundida com algumas atividades, algumas ações, algumas atividades dentro da empresa acabam se confundindo e as pessoas acham que fazem parte do endomarketing ou que seria uma ação de endomarketing, quando na verdade não é. Ela pode até estar colaborando, fazendo alguma coisa, mas efetivamente não seria uma ação de endomarketing. Então, basicamente, quando nós falamos aí em tradução de endomarketing ao pé da letra, nós falamos em endomarketing, marketing para dentro, endo, né? E aí, não se trata de traduzir ao pé da letra, não se trata de eu vender o meu produto ou o meu serviço ao meu colaborador, ao meu cliente interno, né? Eu pegar esse serviço, esse produto e vender para as pessoas que trabalham dentro da organização. Não é isso. Na verdade, é o sentido do endomarketing. E aí, quando nós falamos em sentido de endomarketing, qual a finalidade do endomarketing, a primeira coisa que normalmente nós ouvimos é fazer com que os funcionários vistam a camisa. Também mas na verdade o endomarketing é muito mais. O endomarketing ele é responsável por trazer o senso de pertencimento nas pessoas. É fazer com que as pessoas que atuam dentro daquela organização se sintam parte daquele negócio. Ela pode não trabalhar diretamente com o público final, ela pode não trabalhar diretamente na prestação de serviço ou na elaboração de um produto, alguma coisa nesse sentido, mas aquela pessoa ela se sente parte do negócio. Quando uma pessoa se sente parte do negócio, nós temos uma atuação muito mais elaborada. A pessoa é muito mais atuante, ela é muito mais engajada no resultado final da empresa, que obviamente é vender, é faturar. As empresas, elas estão aí para arrecadar verba. Todo mundo trabalha na empresa para receber dinheiro, então todo mundo tem o mesmo propósito. As empresas precisam vender, precisam prestar serviço para que o capital entre. Só que quando a gente fala em fazer o funcionário jogar junto, trazer ele para dentro desse time, ter o senso de pertencimento, é porque nós sabemos que as pessoas engajadas na causa da empresa, elas vão produzir muito melhor. Elas trabalham de forma muito consciente e sabem qual a posição delas naquele negócio para atingir o resultado final da empresa, que na verdade nada mais é do que a geração de riquezas, a geração de lucros. Ninguém, com exceção das ONGs, ninguém trabalha aí por caridade, né? As grandes organizações trabalham pelo retorno financeiro e as pessoas trabalham nessas organizações também pelo retorno financeiro. Ninguém está lá trabalhando de graça para a empresa. Quando eu falo em se sentir pertencente, fazer parte de um time, eu posso fazer uma analogia aí com um time de futebol. Efetivamente, quem joga, quem marca o gol, quem defende o gol, né, no caso do goleiro, são os jogadores. Mas existe toda uma equipe muito maior por trás dos jogadores, né, do que apenas os jogadores. Eu tenho a comissão técnica, eu tenho os médicos, eu tenho as pessoas responsáveis pela alimentação, pelos uniformes, os administradores, as pessoas que fazem N coisas ali pelo time, para que o time efetivamente possa chegar naquele momento e desempenhar um jogo. Então, é basicamente isso, eu fazer com que todo esse staff, todo esse grupo de pessoas se sinta pertencente e responsáveis pelo resultado, que é ganhar o jogo. Né? É para isso que o endomarketing tá aí, fazer com que todo mundo se sinta parte do negócio, né? Quando eu falo em endomarketing nas empresas, o que nós vemos hoje é que muitas organizações acabam confundindo o endomarketing com algumas coisas, né? Principalmente naquela questão dos meses coloridos, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, junho vermelho. Essas ações por si só não são ações de endomarketing. Eu fazer essas ações na minha empresa não vão trazer senso de pertencimento, nem fazer meu colaborador vestir a camisa, se sentir parte daquilo. Dependendo da forma como eu abranger essas ações, aí sim eu posso falar, também é uma ação que contribui para o endomarketing. Vou dar um exemplo aí, outubro rosa. Se eu fizer uma campanha na minha empresa de outubro rosa, onde os meus colaboradores, minhas colaboradoras, vão doar o cabelo deles para uma instituição, isso pode ser considerado uma ação de endomarketing? Obviamente não.
isso não tá trazendo senso de pertencimento, isso não tá fazendo nada que volte para eles. Eles estão fazendo para a comunidade. Então, no caso, essa ação eu poderia falar que é uma ação de engajamento numa causa social. Agora, se, por exemplo, eu trouxesse um médico especialista ou o caminhão da mamografia na minha empresa e fizesse a mamografia nas minhas colaboradoras e oferecesse para as minhas colaboradoras alguma coisa nesse sentido, aí sim eu posso falar que é uma ação de endomarketing que está contribuindo para o endomarketing. Ela por si só não é uma ação de endomarketing. Eu fazer um arraial, uma festa de final de ano, uma ação voltada à colaboradora no Outubro Rosa, isso por si só não é ação de endomarketing. Em primeiro lugar, o que a gente precisa ter consciência, o endomarketing, ele faz do cliente interno, ou seja, do meu colaborador, um parceiro do negócio. Para alguém ser parceiro de algum negócio, ela precisa conhecer esse negócio. Por isso, as empresas que têm um endomarketing estruturado e um endomarketing muito bem trabalhado, elas têm um acesso ao colaborador e o colaborador tem um acesso à alta gestão muito claro. Existe clareza, existe transparência em tudo que é feito, principalmente nas tomadas de decisões das empresas, na estratégia dessas empresas, em tudo que essas empresas fazem. Vou dar um exemplo, né? O maior vendedor é o meu cliente interno. Se o meu próprio cliente interno não fala bem do meu produto, não fala bem da minha empresa, quem vai falar? Então, eu preciso ter esse público interno muito alinhado ao meu lado, né? Vou dar alguns exemplos de quando eu trabalhava na TAM e o que a TAM fazia? Toda vez que a TAM lançava um novo voo, um novo serviço, ela divulgava primeiramente interno. Então, a TAM fechou o voo lá para Milão. A TAM ia começar a voar para Milão e etc. O que a TAM fez? Colocou na entrada de cada hangar, que são os prédios administrativos onde as pessoas trabalham, alguns promotores entregando uma camiseta, né, com uma bandeira lá de Milão e tudo mais, falando que a TAM começava a voar para Milão, dando um pacotinho de macarrão em formato de aviãozinho. E aquela foi a divulgação para o público interno de que a TAM começaria a voar para Milão. Depois veio o voo para Londres. Eu lembro que na entrada dos hangares tinham as promotoras lá, dando a camisetinha lá com a bandeira, tudo mais, e dando uma maçãzinha, fazendo alusão aos voos que iam começar para Londres. Então, todos os produtos, tudo que a TAM ia comercializar, primeiro ela divulgava para o público interno, porque o público interno se sentia parte daquilo. É muito complicado eu trabalhar numa empresa e ficar sabendo de alguma coisa pela televisão, ficar sabendo de alguma coisa pelo noticiário. Isso faz eu não me sentir parte daquilo, eu me sinto enganado, eu me sinto traído, eu me sinto alienado àquele assunto. Bom, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, eu só descubro as coisas que acontecem na minha empresa pela mídia, pela imprensa, pelas reportagens, eu não sei de nada. Aí eu vou mais que isso do produto, né? Que é muito mais que isso do produto. Quando em 2007 teve aquele acidente em Congonhas do voo 3054 vindo de Porto Alegre, que o avião bateu no prédio da própria companhia, eu lembro que antes de fazer um pronunciamento oficial na imprensa, um pronunciamento externo, a alta direção da TAM, que naquela época era composta pela família Amaro e pelo Marco Antônio Bolonha, que era o presidente, reuniu todos os colaboradores no espaço do hangar 7, que era o hangar administrativo da TAM, e teve uma conversa por mais de 1 hora ali com todos os colaboradores, onde eles falaram e ouviram o que os colaboradores tinham para dizer. Ou seja, era um momento de extrema crise para a empresa, que estava passando por um momento crítico, por um acidente aéreo, onde estava completamente exposto na imprensa e tudo mais, mas antes até mesmo de um pronunciamento oficial na imprensa, a primeira medida que a alta gestão teve foi reunir todos os colaboradores e ter uma conversa franca sobre tudo aquilo, sobre o posicionamento da empresa, da família Amaro e tudo mais, e também ouvir as pessoas que estavam ali. Ou seja,
ela tem uma gestão compartilhada, ela tem uma gestão transparente, as pessoas se sentem parte, as pessoas não se sentem vendidas, né? Muitas empresas trabalham dessa forma hoje em dia, fazendo reuniões mensais, gerais, fazendo reuniões bimestrais, trimestrais, semestrais, e aí vai do porte e da abrangência da empresa, mas as pessoas que atuam dentro daquela organização sempre estão cientes 100% do que está acontecendo na organização, de que quais caminhos a organização quer tomar, quais são os próximos passos, quais são os objetivos. Então, o endomarketing, na sua essência, ele é isso. Ele é uma gestão transparente, ele é uma gestão compartilhada, é uma gestão informativa, porque se eu não tenho isso, como uma pessoa vai se sentir parte de algo? Como que o meu colaborador vai se sentir parte do negócio se ele nem sabe o que está acontecendo, se ele não sabe quais são os objetivos da alta gestão, se ele não sabe quais caminhos vão tomar, se ele fica sabendo das coisas por terceiros, se ele fica sabendo pela imprensa, se ele fica sabendo por qualquer outro caminho que não seja a própria gestão. Então, quando a gente fala em endomarketing, em senso de pertencimento, nós não podemos esquecer que a essência do endomarketing é isso, é que o colaborador, o cliente interno, ele se sinta parte do negócio, ele tenha confiança naquilo que ele está. E isso é fundamental. Depois que a gente fala isso, a gente tem que falar em engajamento, que também está muito ligado ao endomarketing. E aí também muita gente fala sobre comunicação interna. A comunicação interna, de fato, ela está muito ligada ao endomarketing, mas são coisas distintas. Endomarketing é estratégia. Comunicação interna é tática, é uma ferramenta que eu utilizo, tá? Então, a gente não pode confundir endomarketing com comunicação interna. Endomarketing são estratégias, tá? A comunicação interna é uma ferramenta, é tática, é como eu vou fazer as coisas chegarem a quem precisa chegar, de que forma precisa chegar, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, de forma mais detalhada e mais estratégica, porque o endomarketing sim precisa estar muito conectado com a comunicação interna, senão ele não é efetivo.